Você já parou pra pensar que existe um tipo de música que não é só música, é um evento? O momento em que alguém atravessa uma linha invisível e nunca mais volta a ser a mesma pessoa, porque Bohemian Rhapsody não soa como um simples single. Ela soa como um ritual. E a frase que parece exagero de thumbnail, essa foi a música que fez Freddie Mercury matar seu antigo eu, descreve algo bem concreto. Pensa comigo. Não estamos falando apenas de uma canção longa, estranha e teatral. Estamos falando de uma cena de crime psicológico. Só que o corpo no chão não é de um personagem qualquer. O corpo é do Fred, antes do Fred. É do Farro Bulsara, o garoto tímido nascido em Zanzibar, carregando no peito o peso de família, tradição, padrões sociais e uma identidade que, naquela época, era perigoso demais assumir em voz alta. E por que essa história pega tão fundo? Porque ela fala de morte sem precisar usar a palavra morte. E porque todo mundo, em algum nível, sabe do que isso se trata. Todo mundo tem um eu antigo, que já deveria ter sido enterrado. Às vezes é uma versão obediente demais. Às vezes é uma versão que tenta agradar. Às vezes é uma versão que finge que não quer o que quer. E existe um momento na vida em que a gente percebe uma verdade simples. Para continuar vivo de verdade, certas versões nossas precisam morrer. E Bohemian Rhapsody começa exatamente no ponto em que alguém acorda dentro da própria mentira. A música abre com uma pergunta que parece abstrata, quase filosófica, mas que é brutalmente específica quando você lê com atenção. Is this the real life? Is this just fantasy? Na superfície dá para ouvir como poesia. No subtexto, isso é a pergunta de alguém que percebe que está vivendo uma vida roteirizada pelos outros. Como se Fred olhasse ao redor e sentisse o cenário, o figurino, o script e pensasse: isso aqui é real mesmo? Ou eu só estou interpretando o papel que esperam de mim? Filho de pais parcisígidos, criado em valores tradicionais, pressionado a ser normal. Ele não está perguntando sobre realidade e fantasia no sentido amplo, ele está perguntando: essa vida que eu estou encenando é minha ou é uma fantasia confortável que montaram para eu caber? E é aqui que o público entra, porque você não precisa ter sido FD Mercury para entender essa sensação. Qualquer pessoa que já se sentiu deslocada, engolindo a própria verdade para se encaixar, reconhece essa pergunta. O truque narrativo é genial. A crise é gigantesca, mas o código é simples. É assim que se cria identificação imediata. Só que, depois da pergunta, vem a confissão. E é a música que escurece de um jeito que muita gente ignora, porque canta sorrindo em karaokê, porque grita junto no estádio, porque a melodia é bonita demais, Maman Just Killed a Man. Quase todo mundo trata isso como uma parte icônica. Mas se você levar a sério, é um dos momentos mais sombrios da história do rock. E sim, existem leituras literais. Um homem, uma arma, um tiro. Só que a leitura simbólica, a que faz essa história ser tão poderosa, aponta para outro alvo. Esse homem não é um desconhecido. Esse homem é ele, é o Edward de Obediente. O filho perfeito. O cara que tentava caber num roteiro heteronormativo, numa biografia aceitável, numa versão que não causasse dor nem escândalo. E a arma não é uma pistola real, a arma é uma decisão consciente, quase desesperada. Não dá mais. Alguém precisa morrer aqui. E não vai ser meu desejo. Repara no Mama. Ele não tá falando só com a mãe biológica. Ele tá falando com o olhar da família, da religião, da tradição. Ele tá falando com a ideia de o que é certo e o que é aceitável. É como se ele dissesse: o filho que você conhecia morreu. A partir daqui eu sou outra coisa. E isso é uma verdade que dói. Ninguém mata o próprio antigo sem matar junto o conforto dos outros. Porque quando você muda de verdade, você quebra expectativas. Você destrói a versão que as pessoas tinham de você. E nem todo mundo perdoa isso. Aí vem a parte que revela a culpa, o luto e a contradição de toda a transformação real. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Isso é devastador porque segura os dois extremos ao mesmo tempo. De um lado, a sensação de que a vida estava começando. De outro, a culpa de sentir que jogou tudo fora. A vida começa, mas para começar, outra vida precisa ser destruída. E isso vem com luto. É por isso que esse trecho não é sobre uma lenda distante. É sobre qualquer pessoa que já teve coragem de sair de um lugar sufocante, um casamento, um emprego,
uma casa, um armário emocional e, mesmo sabendo que fez o certo, ainda sentiu culpa. Aquela sensação paradoxal. Tô me tornando quem sou, mas parece que tô traindo tudo que construí até aqui. E se Bohemian Rhapsody parasse aqui, ela já seria grande. Mas ela não para. Porque a transformação não é só confissão e culpa. Transformação também é julgamento. E então a música vira ópera. Muita gente escuta essa parte como uma loucura teatral. Só que, como narrativa, ela funciona como um tribunal interno. É o caos da mente quando você mata uma versão de si e precisa lidar com as vozes que sobram. I see a little silhouette of a man. Esse silhuetinha é a sombra do homem que ele matou. O eco do antigo eu aparecendo no tribunal da culpa. E aí surge Scaramouche, um personagem teatral, bobo, alguém que apanha, que vira alvo. Percebe o sadismo psicológico? O antigo eu, que antes era soberano, vira personagem ridículo na ópera caótica da mente. Ele não manda mais. Nele é zombado. A nova identidade o humilha porque precisa se libertar dele por completo. E no meio dessa confusão entram referências religiosas. Bismillah, Beelzebub, como se dentro da cabeça estivesse acontecendo uma batalha entre condenação e absolvição. É como se uma parte dissesse, você fez o certo, e outra gritasse, você é um monstro, você está condenado. Na vida real, essa guerra costuma ser silenciosa. Dentro das pessoas, ninguém ouve. Fred pega esse conflito e transforma em espetáculo barulhento. Ele musicaliza a culpa. Ele dá coro, palco e holofote para o tribunal da consciência. Só que tribunal nenhum dura para sempre. Depois do julgamento vem a sentença. E às vezes a sentença vira raiva. E então estoura a parte rock. A energia muda. Agora não é mais pedido de desculpa. É confronto. So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Se na primeira metade ele parecia se justificar, aqui ele aponta o dedo para o mundo. Para a família, para a religião, para a sociedade, para os antigos amores, para tudo que tentou moldá-lo. E diz, basicamente, vocês acham que podem me punir por eu ser quem sou, me apedrejar, cuspir, abandonar, e eu vou voltar a ser aquela versão antiga? Essa virada essencial na ideia de matar o antigo eu. Porque não basta matar. Você precisa defender o novo corpo. Você precisa sustentar a mudança quando o mundo tenta te puxar de volta. E é aqui que o Fred performático, exagerado, desinibido, poderoso, o Fred que o mundo conheceria no palco, começa a emergir com força total. Não é só musicalmente pesado, é psicologicamente agressivo. É o novo eu falando sem filtro. E depois vem o silêncio emocional, a calmaria. O final que parece um suspiro cansado, nothing really matters. Muita gente lê isso como niilismo, como nada importa. Mas dentro dessa narrativa, isso é outra coisa. Isso é o alívio triste de quem já pagou o preço. O antigo eu tá morto. O julgamento foi atravessado. O novo eu saiu vivo, mas com cicatrizes. Ou nothing really matters tem gosto de. Depois de tudo que eu quebrei, tudo que eu perdi, tudo que eu traí, tudo que eu enfrentei para ser quem eu sou, já não importa o que você pensa, já não importa se você aprova, eu sobrevivi a mim mesmo. Não é felicidade plena. É liberdade melancólica. E é aí que a música deixa de ser só sobre Fred e vira sobre todo mundo. Porque qualquer metamorfose real tem esse after. Você não volta leve. Você volta livre, mas marcado. E é por isso que essa história funciona tão bem, especialmente como conteúdo. Porque ela dramatiza uma transformação interna como se fosse um crime. Em vez de dizer Fred se reinventou, ela diz Fred matou o próprio tio antigo. Isso cria peso, risco, tensão. Ela também humaniza uma lenda. Em vez de um gênio distante, você vê um cara em crise, cheio de culpa, medo, conflito interno, como qualquer pessoa prestes a romper um padrão. E, principalmente, ela cria identificação. Todo mundo carrega versões antigas que precisou abandonar. Ou pior, versões que sabe que deveria abandonar, mas ainda não teve coragem. Ver alguém encenar isso em 6 minutos, confessar, sofrer, ser julgado, se revoltar, aceitar, entrega catarse, a vontade de compartilhar, porque parece que alguém colocou música no seu próprio processo. Fred Mercury não pegou uma arma literal. Mas em Bohemian Rhapsody, ele encenou
em poucos minutos, aquilo que muita gente leva uma vida inteira para fazer, matar a versão de si que existe para agradar os outros, e atravessar para o outro lado como alguém que finalmente consegue se olhar no espelho sem pedir desculpas. E é por isso que, sim, faz sentido dizer, essa foi a música que fez Fred Mercury matar seu antigo eu. Se esse vídeo fez você ouvir Bohemian Rhapsody com outros ouvidos, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual música você acha que esconde uma transformação pessoal por trás da letra. E quando terminar, já clica no próximo vídeo recomendado aqui do canal, porque se você gostou dessa leitura psicológica, o que vem agora vai te pegar ainda mais. A gente se vê no próximo.